Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já escolheu um local confortável da sua casa? Já pegou os materiais necessários para esta aula? Você já sabe de quais são os materiais? O lápis, a borracha e o seu livro de matemática. Se a resposta for sim, você está preparado e nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós teremos a acolhida, vamos continuar lendo o livro Os Músicos de Bremen. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a nossa aula resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com o livro próximo de você. Então, vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro que tem por título Os Músicos de Bremen. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o burrinho e o cachorro encontrou um gato pelo caminho. Agora, nós vamos continuar a história para descobrir se eles vão fazer o convite para o gato. Vamos lá? O burro e o cachorro contaram que estava a caminho de Bremen, que iriam trabalhar como músico e que o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia e os três companheiros seguiram viagem. Veja, turma, o gato acompanhou o cachorro e o burro. Quando o sol já se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntarem sobre o que se passava, ele cacarejou. A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço e ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela. Veja, turma, o galo que o burro, o cachorro e o gato encontrou pelo caminho. O burro convidou-o para compor o grupo. Sua experiência como barítono será muito útil ao nosso quarteto. O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Veja, turma, todos juntos seguindo viagem para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo, no alto de uma árvore, percebeu ao longe uma luzinha a piscar. Era o sinal de que havia uma casa ali por perto. Avisou os colegas que resolveram verificar. Observe o galo em cima de uma árvore e ele avistou luzes. Então avisou para os seus amigos e eles foram verificar. Pela janela, observaram uma mesa farta e 5 ladrões, que comiam e bebiam. Então, imaginaram um plano para afastarem aqueles homens dali. Com toda a força de seus pulmões, fariam um estrondoroso concerto. O alto volume da música quebraria o vidro. Assim, os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala para expulsarem os malfeitores. Veja, turma, todos os animais olhando pela janela e observando que dentro da casa tinha ladrões aproveitando a mesa farta, cheia de comidas e bebidas. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir à próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras janela e panela. Panela nós encontramos no texto
quando o burro, o gato e o cachorro encontram um galo pelo caminho e ele percebe que ele está cabisbaixo. Eles perguntam o motivo e o galo explica. Ele fala que a proprietária, ou seja, a dona da fazenda que ele morava, ia receber convidados e ela pediu ao cozinheiro para passar a faca no galo. Então, ele, com medo, fugiu para não cair na panela. Ok, turma? E a palavra janela nós vamos encontrar no texto quando todos perceberam que estava anoitecendo. Então, decidiram parar para descansar. Um deles percebe umas luzinhas acesas e deduziu que seria uma casa. Então, todos foram até esse lugar para conferir se era realmente uma casa. E ao chegar, eles perceberam que sim e olharam pela janela para ver o que estava acontecendo. E viram uma mesa farta e ladrões comendo e bebendo. Então, nós encontramos a palavra janela nessa parte do texto. Agora, nós vamos analisar essas duas palavras. Vamos começar identificando o número de letras de cada palavra. Vamos lá? A palavra janela tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra janela tem 6 letras. E a palavra panela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 letras. Veja, o mesmo número de letras da palavra janela é o mesmo número de letras da palavra panela. 6 e 6. Agora, turma, eu quero que vocês observem quais são as letras que tem na palavra janela e também na palavra panela. Olha só, a letra A letra N, a letra E, a letra L e também a letra A. Veja, turma, que todas as letrinhas, tirando a primeira letra dessas palavras, são iguais. Então, veja, se eu tirar a letra P da palavra panela e colocar a letra J, olha só, eu consigo formar a palavra janela. A mesma coisa com a palavra janela. Se eu tirar o J e colocar o P, eu consigo formar a palavra panela. Então, veja, devemos prestar muita atenção nas letras que nós usamos para escrever as palavras. Porque se eu mudar apenas uma, ela vai mudar de significado. Então, nós temos que perceber isso, ok, turma? Agora, turma, vamos identificar as sílabas dessas palavras? Vamos começar com a palavra panela. Olha só. Pa, né, lá. A palavra panela tem 3 sílabas. E a palavra janela? Já, né, lá. Também 3 sílabas. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. E aí, turminha, gostaram da leitura? Gostaram também das palavras? Eu espero que sim. Nesse momento, eu vou começar a explicar o conteúdo do dia. E eu quero que você preste bastante atenção, porque depois nós vamos resolver algumas questões baseadas no assunto que eu passei hoje para vocês. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turma, vamos começar a nossa aula falando sobre grandezas e medidas. Hoje nós vamos conversar sobre medidas de massa e medidas de capacidade. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo do dia. Agora, nós vamos conhecer as medidas de massa. Vamos lá? Quando necessitamos comprar carne, verdura,
frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. Então, turminha, quando nós necessitamos comprar esses alimentos, nós utilizamos as medidas de massa. E quais são elas? O grama e o quilograma. E nós vimos que o grama é a principal medida de massa existente. Agora, turma, para medir a massa de um produto, nós utilizamos a balança. Tenho certeza que você já viu aí vários tipos de balança. Olha só, nas farmácias nós encontramos balanças para pesar pessoas. No supermercado também encontramos balança para pesar os alimentos, tá? Então, existem vários tipos de balança. Veja aqui na imagem que nós temos uma balança e nessa balança está sendo pesada aqui, ó, uma carne. Diz assim, 2 quilogramas de carne ou 2 quilogramas de carne. Então, nós indicamos 2 quilogramas dessa forma, certo, turminha? E na outra balança, nós temos 400 gramas de queijo ou 400 gramas. E quando é que nós usamos a grama, turminha? A grama, ela serve para medir objetos, coisas mais leves que 1 quilograma. Então, se o objeto, se o alimento é mais leve que 1 quilograma, nós usamos a grama. Então, vamos entender um pouco mais sobre as medidas de massa. Nós indicamos 1 quilograma por 1 quilograma, dessa forma aqui que vocês estão visualizando. E 1 grama por 1 grama, dessa forma aqui que vocês estão visualizando aqui no slide, certo, turminha? E 1 miligrama nós indicamos dessa forma. 1 quilograma possui 1.000 gramas. Então, se você tem 1.000 gramas, turminha, vocês têm 1 quilograma. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, quando nós temos 1.000 miligramas, nós temos 1 grama. Conseguiu compreender? Revisando. 1 quilograma possui 1.000 gramas. E 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, para finalizar, nós aprendemos que para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são grama e quilograma. E esta é a simbologia. O quilograma, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou a massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Agora, turma, vamos falar sobre as medidas de capacidade, tá ok? Então, vamos lá. A quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamado de capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada de litro. Olha só, a simbologia do litro é um L. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litros, como, por exemplo, gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros. Muitos produtos que compramos são medidos em litro ou mililitro. A exemplo disso, o suco, a água e o leite. Por isso, é muito importante compreendermos a relação entre essas unidades de medida. Veja na jarra abaixo que, de um lado, temos a escrita de 1 litro. Veja, aqui tem 1 litro. E na mesma marca do outro lado, temos a escrita de 1.000 mililitros. Isso ocorre porque 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, vamos observar a ilustração, turminha. Nós temos aqui essa jarra e ela diz que aqui dentro cabe 1 litro, tá? Nessa marquinha.
Veja que na mesma marquinha da outra jarra, que é idêntica a essa outra jarra, diz assim, que na mesma marquinha cabe 1.000 mililitros. Aqui cabe 1.000 mililitros e aqui cabe 1 litro. Isso acontece por quê? Porque 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Se você tem 1.000 mililitros, você tem 1 litro. Nesta aula, aprendemos que há uma relação entre as medidas de capacidade de litro e mililitro. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Olha a simbologia do litro, é um L, e do mililitro, ml. Observando a jarra ao lado, percebemos que na mesma marca que está um L, também está o 1.000 ml. Podemos afirmar que a jarra abaixo possui capacidade de 1 litro ou 1.000 mililitros. Veja, aqui nós temos uma jarra. Nessa marquinha ele diz que aqui cabe 1 litro e 1.000 mililitros. Então, aqui dentro cabe 1 litro e 1.000 mililitros, porque 1 litro é a mesma coisa que 1.000 mililitros, ok? Ou 1.000 ml. Turma, agora que nós já aprendemos o conteúdo do dia, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, abre ele na página 167. Olha só, nessa página. A questão que nós vamos resolver dessa página vai falar sobre o grama, o miligrama e o quilograma. Então, eu vou começar a leitura da questão de número 1, que diz assim. Ademar trabalha em uma fábrica de sal refinado. Ele opera a máquina que embala o sal refinado em pacotinhos de 1.000 miligramas cada um. Olha só, observe Ademar embalando os pacotinhos de sal. Todo dia embalo vários pacotinhos iguais a esse. Olha só. Para vender esses pacotinhos, a fábrica os embrulha em uma caixa com 1.000 pacotinhos, cada uma. Letra A. 1 grama corresponde a quantos miligramas? Turma, nós vimos na aula de hoje 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Se você tem 1.000 miligramas, você tem 1 grama. Então, a resposta da letra A é 1.000 miligramas. Vamos agora para a letra B, que diz assim. 1 quilograma corresponde a quantos gramas? Olha só, turma, nós vimos na aula. Se você tem 1 quilograma, você tem 1.000 gramas. Então, a resposta da letra B é que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Olha só. Se você tem 1.000 gramas, você tem 1 quilograma. Não esqueça disso. Vamos agora para a página 170 do seu livro de matemática. Nós vamos resolver uma questão que vai falar sobre o litro e o mililitro. É a questão de número 1 dessa página, 170. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura. Diz assim. Paula está fazendo um suco. Ela colocou 4 copos cheios de água em uma jarra. Observe a ilustração. Veja Paula colocando 4 copos cheios de água nessa jarra. Vamos agora fazer a leitura do balão de fala de Paula, que diz assim. 4 copos com 250 mililitros de água cada um encherão essa jarra em que cabe 1 litro de água. Então, veja, essa jarra cabe 1 litro. Vamos agora para a letra A. Diz assim, qual foi a quantidade de água que Paula colocou na jarra? Veja, turma, ela colocou 4 copos de 250 mililitros cada copo. Então, nós vamos somar, olha só, 250 4 vezes.
Veja que eu já coloquei aqui a conta toda organizada. Então, eu vou somar. Veja. Aqui é 0, não é isso? 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Nós vamos colocar o 0 aqui e o 2 nós vamos trazer aqui para a posição da centena. E agora nós vamos somar. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Olha só, 1000. Então, a resposta da letra A, qual foi a quantidade de água que Paula colocou na jarra? 1000 mililitros. Olha só, vou escrever aqui, a letra A. 1000 mililitros. Essa é a resposta da letra A, 1000 mililitros. Vamos agora para a letra B, que diz assim: quantos mililitros de água cabe em cada copo de Paula? Nós vimos aqui, olha só, cada copo, ele cabe 250 mililitros. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C, que diz assim: 1 litro corresponde a quantos mililitros? Olha só, turma, nós vimos na aula e a questão aqui também nos traz essa informação. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Se você tem 1000 mililitros, você tem 1 litro. Então, essa é a resposta da letra C, 1000 mililitros. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Agora, chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Então, pegue o seu livro e comece a anotar as páginas. Você vai resolver as questões da página 166, 167, 169 e 170. Assim que terminar de resolver, envie a atividade para a sua professora. Não esqueça, combinado, turma? Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Tchau e até a próxima!